O que acontecerá com a nação de Israel no futuro? Por que Deus ama tanto Jerusalém? O que os profetas falaram acerca de Israel no tempo do fim? Como será que o povo judeu vai se arrepender e se converter a Cristo? Você quer saber a resposta dessas perguntas? Então já fica até o final desse vídeo e, editor, roda a vinheta. Fala galera, Roberto Neto aqui na área e hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos de resumo desse livro aqui, Escatologia Essencial, do Vitor Vieira, e já estamos chegando no final dessa série, que tem sido muito boa. Então, caso você queira ver os vídeos anteriores, estou deixando o card da nossa playlist aqui em cima e já aproveita para deixar sua curtida e quero te convidar para você fazer parte da nossa família. Então já se inscreve aqui no nosso canal e vamos começar a falar acerca do futuro de Israel, começando pelo seu retorno ao cenário mundial. O retorno de Israel para o cenário mundial foi um dos sinais proféticos mais significantes dos nossos dias. É o ressurgimento da nação de Israel como Estado político, o retorno de Israel como nação no dia 15 de maio de 1948, depois de sua destruição total pelo Império Romano em 135 d.C., é sem precedentes na história. Um dos eventos mais significantes e importantes da nossa história. E logo em seguida, a Guerra dos 6 Dias e a retomada de Jerusalém em junho de 1967 marcaram o começo de uma série de eventos que estabeleceram o panorama para o cumprimento de centenas de profecias contidas nas Escrituras pela primeira vez em 1800 anos. O fato de Israel ter voltado para o cenário mundial fez com que grandes teólogos voltassem novamente para o pré-milenismo, revisando novamente as Escrituras, já que a interpretação simbólica dos textos tomou conta da escatologia justamente por não haver mais uma nação de Israel, por não haver mais a Jerusalém, o Monte Sião. Já não existia mais nada disso. Então não teria como haver o cumprimento dessas profecias relacionado a Israel, relacionado a Jerusalém de maneira literal. Então, por conta dessa destruição, a interpretação simbólica na escatologia tomou conta. Só que agora, com o retorno do Estado de Israel, o Israel político se volta novamente a revisar essas profecias e deixar de lado um pouco mais o lado simbólico e voltar novamente para a literalidade das profecias escatológicas em relação a Israel. E as Escrituras falam de um futuro de hostilidade mundial em relação a Israel e a cidade de Jerusalém. Mais especificamente, um dia virá em que as nações irão se reunir para novamente tentar destruir totalmente essa cidade. Zacarias capítulo 12, versículo 2 e 3 vai falar sobre isso. Sendo assim, é importante observar a tendência do antissemitismo que está varrendo o planeta e aumentando em intensidade e frequência. O antissemitismo irá crescer significativamente nos dias que estão por vir. Apocalipse mostra que Satanás tentará exterminar o povo judeu para que não haja um remanescente que possa convidar Jesus para governar Israel como seu Messias. A condição de Israel, logo antes da vinda de Jesus, será de intenso sofrimento, fugas e uma verdadeira tentativa de extermínio de todo o seu povo, o que chamamos na escatologia de angústia de Jacó. A gente pode fazer um vídeo sobre isso mais tarde. Contudo, podemos fazer a seguinte afirmação devido a diversas profecias acerca do tempo do fim que mostram Deus libertando a nação de Israel e chamando-a do exílio e de locais onde eles estavam prestes a morrer. Ou seja, apesar do período da angústia de Jacó, apesar das profecias bíblicas apontarem para esse tempo de fuga, extermínio e tantas outras coisas negativas para Israel, o fim não é de desesperança
O fim, pelo contrário, é de esperança, porque o resultado disso é o retorno glorioso de Jesus e a restauração de Israel. Os capítulos 12 a 14 de Zacarias são uma das passagens proféticas mais importantes e dramáticas acerca do futuro de Israel. O tema central das visões proféticas de Zacarias são um grande zelo de Deus por Jerusalém, os últimos dias de libertação de Israel sob o cerco antes da segunda vinda de Jesus. Zacarias nos mostra quantos atos divinos envolvem o ciumento zelo de Deus para estabelecer Jerusalém como seu eterno lugar de habitação aqui na terra. Sim, é isso mesmo. O lugar de habitação eterna de Deus não é o céu. Nós não iremos morar no céu eternamente. Essa não é a promessa bíblica. Na verdade, é o nosso Deus que está descendo para habitar conosco. Ele vai estabelecer o seu trono em Jerusalém e nós viveremos com ele para sempre. Por isso precisamos entender as intensas emoções de Deus, porque elas são a motivação dos seus atos divinos. Ele não é distante e nem está simplesmente zangado com a condição espiritual de Israel. Ele está intimamente envolvido com o destino de Israel. Ele é visto pelo profeta Zacarias como aquele que orquestra eventos globais para trazer seu desejado fim para essa exata localização geográfica que é Jerusalém. Portanto, é necessário que procuremos um entendimento profundo sobre o zelo de Deus, não só pelo povo judeu ou pela sua igreja, mas também pela localização física em que ele irá habitar com os homens para sempre. Talvez você se pergunte, mas por que Deus tem tanto zelo assim por Jerusalém? Qual seria a razão? Afinal, é apenas mais uma cidade, assim como tantas outras ao redor do mundo. Mas antes de responder essa pergunta, eu quero falar para você aqui. Se você está gostando dessa série, se você está gostando do resumo desse livro aqui, Escatologia Essencial, e você quer adquirir ele, eu vou deixar o link para você aqui na nossa descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link para que você possa adquirir. Eu vou deixar dois links, um da Shopee e o outro do Mercado Livre. Assim você pode escolher qual é o melhor para você em termos de custo-benefício. Então não deixe de adquirir Escatologia Essencial. Ele é ótimo para quem está começando a estudar escatologia, justamente pela sua praticidade, linguagem fácil e acessível para todos. Ele é um resumo de tudo aquilo que todo cristão deveria saber sobre o tempo do fim e a volta de Jesus. Não deixe de adquirir. Mas voltando à pergunta, por que Deus tem tanto zelo por Jerusalém? Afinal, é apenas mais uma cidade, assim como tantas outras ao redor do mundo. E para responder essa pergunta, nada melhor do que o profeta Zacarias. Ele responde essa pergunta do porquê Deus tem tanto zelo por essa cidade. No capítulo 8 do seu livro, ele revela a razão do grande zelo de Deus por Jerusalém, e o motivo está no fato de que Deus escolheu esse local para ser o lugar da sua habitação, onde ele estabelecerá o trono do seu filho Jesus. E isso será uma grande bênção para toda a terra. Porém, se de um lado temos o desejo de Deus de habitar e estabelecer o seu trono sobre Jerusalém, do outro lado temos as nações da terra que se enfurecem e se levantam contra o plano do Senhor de estabelecer o governo do seu filho. Mas a resposta de Deus a essa fúria das nações será a sua ira. E o Salmos 2 expressa muito bem esse momento. Porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselhos juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta nos céus se rirá, o Senhor os terá em escárnio, então lhes fará na sua ira e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo,
pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, neste dia eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por tua herança e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu os quebrarás como a vara de ferro, tu os arrebentarás em pedaços como a um vaso de oleiro. Beijai o filho, para que ele não se ire e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Salmos 2, do verso 1 ao 9. A gente vai se aprofundar no contexto desse salmo de maneira muito mais profunda no nosso próximo vídeo dessa série, que vai ser o capítulo final dela. Só que a gente precisa usar esse salmo hoje para que a gente possa começar a construir esse contexto da volta do Senhor, do seu desejo por Jerusalém. Então já vem comigo, mas semana que vem a gente vai explanar ele de maneira muito clara, o Salmos 2. Mas bora lá. O Senhor reunirá as nações rebeldes que desprezaram seus caminhos e seu governo sobre Jerusalém, onde ele irá julgá-las. As nações que o desprezaram encontrarão o seu fim no contexto da batalha final pela cidade de Jerusalém. O Senhor atrairá as nações para irem à guerra contra ele, fazendo de Jerusalém o foco central desse conflito final. O lagar das nações é o julgamento daqueles que decidiram em seus corações ir contra o Rei da Glória. Deus utilizará meios naturais e sobrenaturais para julgar e engrandecer seu povo, com o propósito de trazer Israel e as nações à plenitude dos seus planos. O profeta Miqueias, no capítulo 4, versículo 1 a 3, deixa claro que Israel, através do governo de Cristo, irá liderar as nações olharão e se inspirarão e seguirão o exemplo, cumprindo finalmente o propósito de Deus para Israel, que Deus estabeleceu ainda no Antigo Testamento, quando libertou o povo de Israel do Egito, onde no qual Deus chamou Israel para ser uma nação sacerdotal, para inspirar as outras nações. Contudo, Israel nunca conseguiu cumprir esse propósito de Deus. Mas quando Jesus voltar, quando ele estabeleceu o seu trono sobre Jerusalém, finalmente, o propósito de Deus para Israel sobre ser uma luz para as nações vai se cumprir. E ainda nesse contexto de batalha em Jerusalém e o ódio das nações por Israel, o Vitor Vieira vai nos apresentar tópicos de como acontecerá a vitória militar e espiritual de Israel. Como Israel será uma pedra pesada e um copo de tremor para todas as nações, fazendo com que Israel seja odiado por todos, para que dessa forma a nação de Israel não tenha para quem pedir ajuda, não tenha uma nação que venha ao seu socorro. A aliança que Israel tem hoje com os Estados Unidos, nesse período, não existirá mais. Israel se tornará um imã para a fúria das nações. As nações estarão embriagadas com um ódio sem sentido por Israel. O ódio que vemos hoje dos terroristas do Hamas em relação a Israel, o ódio da esquerda por Israel, nada mais é do que um prelúdio do que veremos no período do tempo do fim. Contudo, uma das grandes questões que envolvem a nação de Israel está relacionada a como acontecerá o seu arrependimento e a sua conversão. E para que essa dúvida seja tirada, nada melhor do que a profecia de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que diz que sobre a família de Davi e os habitantes de Jerusalém, Deus derramará um espírito de ação de graças e de súplicas, e eles olharão para aqueles a quem eles transpassaram e chorarão por Jesus e se lamentarão amargamente, como quem chora pela perda de um filho. Deus vai derramar o seu espírito sobre Israel para que eles clamem por Jesus e se rendam a ele. E Jesus os salvará de seus inimigos e se assentará no trono e governará sobre toda a terra, que é o período conhecido como milênio. E caso você não saiba o que é o milênio,
eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa conhecer acerca desse período. E em Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3, diz: E acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e será exaltado acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ele, e muitos povos irão e dirão: Vinde, vós, e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó. E ele nos ensinará a respeito de seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A verdade é que podemos considerar duro ou extremo o plano de Deus para Israel, a angústia de Jacó. E mais uma vez, se você quiser um vídeo sobre a angústia de Jacó, já deixa aqui nos comentários. Mas a verdade é que Deus está levantando seus intercessores que oram de acordo com a sua vontade, o que compreendem o amor e o zelo que ele tem por Israel e por Jerusalém, e que entendem que Jesus é o único capaz e que possui autoridade e os meios necessários para executar os planos do Pai em relação a Israel e em relação às nações. Por isso, devemos nos aprofundar nas Escrituras, nos aprofundar no entendimento do plano de Deus para o tempo do fim, para que oremos de acordo com a sua vontade. E não esqueça de deixar a sua curtida, envie aqui nos comentários a sua dúvida, ou se quiser, complemente o assunto. Também é muito bem-vindo, e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e venha fazer parte da nossa família. E até a próxima e tchau!